só na primeira semana desse ano, nós tivemos quantos feminicídios? 21 feminicídios no Brasil. Quer dizer, uma coisa que é uma violência enorme. A gente acabou de ver uma violência na saúde, né? Com pessoas que deviam estar preparadas para atender o cidadão e, pelo contrário, né? O cidadão foi gozado porque queria prestar ajuda a alguém e a pessoa morreu. Então, o Brasil tem essa série de incongruências, dentre as quais a violência contra a mulher me parece uma coisa tão gritante que você toma providências, as últimas providências foram até muito legais, né? O feminicídio já foi um grande avanço, mas parece que o medo de ter uma pena maior não consegue frear as pessoas que matam, porque continuam matando do mesmo jeito. Então, o princípio coercitivo da pena, vou fazer o cara ficar com medo de pegar uma pena maior. Não está adiantando. Que outros métodos se pode usar através da lei para fazer com que essas pessoas... não é que você aplicar a pena depois de ela ter cometido o crime, mas impedir que as mulheres sejam mortas. Sim. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos realmente, o Simão está certo, esse dado, ele é verdadeiro. Nós tivemos aí na primeira... E assustador. E assustador. Na primeira semana de janeiro de 2019, um aumento significativo dos feminicídios aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que também tivemos um aumento da violência contra a mulher. As penas são altas. Temos aí a lei do feminicídio, que é uma lei que já trouxe uma modificação significativa a ponto de registrar essas mortes de mulheres como um crime de violência contra a mulher, como aquele crime de ódio, aquele crime com requintes de crueldade, de vingança contra aquela mulher. Mas nós ainda não conseguimos alcançar uma medida preventiva para evitar que essa mulher seja morta pelos seus companheiros, ex-companheiros, porque são eles que estão matando. A gente falou sobre a medida protetiva, no fim a gente estava falando a mesma coisa, que é muito importante, uma medida judicial importantíssima, que impede a pessoa de se aproximar e perpetrar um crime de quem ela já cometeu, um crime de violência que pode chegar até a morte, não é? Mas é uma medida legal, só que você não tem agente de segurança para fazer com que a pessoa não se aproxime da outra que ela está ameaçando. Ameaça é uma coisa muito grave. Existe como? Parece que há um projeto de lei nesse aspecto em que o agente policial, percebendo a periculosidade do sujeito, preventivamente deixa o cara preso e o juiz imediatamente, o Ministério Público entra em ação e de uma forma bem ágil fazem com que o sujeito fique preso. Detectada a violência do cara, sem abuso de autoridade nem nada, e já com antecedentes criminais em relação ao mesmo caso ou outro, essa pessoa ficaria preventivamente presa. Não é importante isso? Importante. Nós temos aí, nas medidas protetivas de urgência, o descumprimento dessas medidas, elas causam a prisão desse agressor. Imediata. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele está impedido de se aproximar. Ele bateu nela, fez a denúncia no Ministério Público, pediu uma medida protetiva. Teve. Essa medida foi concedida pelo juiz. Ele não vai lá e descumpre. Ele não pode se aproximar, se comunicar, manter contato com ela por nenhum meio, nem por internet, nem por WhatsApp, nada. Se ele fizer isso? Se ele fizer isso, ela comunica o juiz, o Ministério Público, de que ele descumpriu, ou a própria delegacia de polícia, e automaticamente o cara é preso. Tem que ter uma decisão judicial. O juiz determina a prisão dele por desobediência. Há como se agilizar mais essa decisão do juiz, que ela é premente, porque a grande realidade é que geralmente o cara, 90% das mulheres mortas já foram ameaçadas ou apanharam. Sim, né? sim. Nós chegamos a fazer uma reportagem sobre isso. Tem como agilizar essa decisão judicial? Nós temos vários projetos que estão em andamento e estão sendo muito eficazes, que é essa fiscalização direta, como você disse, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, desse descumprimento da protetiva. Então, se a mulher ela tem essa medida protetiva que está a favor dela, descumprida pelo agressor, ao invés de ela ter que ir na delegacia ou no Ministério Público comunicar isso, ela automaticamente aciona por aplicativo de celular a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana e eles automaticamente, imediatamente, é um chamado de emergência, comparecem nessa casa ou em qualquer local que essa mulher está para fazer a proteção dela e a prisão em flagrante, porque ele está cometendo um crime de desobediência do agressor. Olha, é interessante você que é mulher tomar bastante cuidado e prestar atenção nessa conversa, que tem coisa que você não sabe e que você já pode utilizar. Vamos dar os canais para você utilizar. Olha, é difícil a gente perceber, porque ninguém tem estrela na testa, não é? O sujeito lá, é o que eu disse, a internet hoje em dia
é fundamental, o melhor meio de comunicação que existe no mundo inteiro. Só que é uma janela aberta para o mundo. Se você abrir a sua janela de casa, você vai ver coisa boa e coisa ruim. Mas é difícil você saber com quem você está lidando. Esse sujeito, porque ninguém fica maluco ou bate mulher de uma hora para outra. Ninguém. O sujeito tem que ter uma história disso, um histórico disso aí. Normalmente é assim, não é? Esse sujeito já tinha batido no pai, talvez na mãe e no irmão que tinha necessidades especiais. Então, há uma digital do sujeito que é violento e preparado para agredir, não é? Nós temos que sempre prestar atenção nesses sinais de o homem que é abusivo com a mulher. Aquele que grita muito no relacionamento, que é muito ciumento, que é controlador, e isso camuflando o controle pelos ciúmes. Ah, eu estou cuidando de você, eu te amo, eu quero só te proteger. E ele vai cercando a mulher e tendo uma relação de poder em relação a essa mulher. E aí ela vai perdendo a autoestima, a autoconfiança e vai permitindo esse tipo de violência moral, psicológica e física no final. E até que ponto ela se deixar dominar leva até, talvez, à morte? Eu sempre falo que nos primeiros sinais de um relacionamento abusivo é importante que a mulher saia desse relacionamento. Peça auxílio para a família, para os amigos e, se for o caso, houver o cometimento de crime, denuncie e peça uma medida protetiva. Enquanto ainda é tempo. Sempre enquanto ainda é tempo. E eu vejo, Datena, um movimento maior das mulheres mais jovens e denunciar rapidamente essa violência. Porque quando eu comecei a atuar como promotora de justiça, já 16 anos, mas na violência doméstica há uns 10 anos, eu percebia que as mulheres ficavam tentando mudar o comportamento. Não, ele vai melhorar, vai ser a última vez, deixa eu dar uma chance. Agora a atitude está mudando. Agora a atitude está mudando. Elas estão mais rapidamente conscientes de que elas podem ser a próxima vítima.